RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. O Pete fala sobre a imagem. Pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesse final de tarde invernosa de Porto Alegre com o Gourmets na TV. A RDC tem, nesse primeiro mês de funcionamento, tem sido pródiga em estúdios alegres Pessoas alegres e coloridas. Olha quem está nos visitando hoje. De qualquer maneira, hoje nós estamos fazendo um programa, nós cada vez mais estamos povoando. Nós estamos trazendo de volta o Casara, porque nós vamos hoje falar sobre vinho e ele é um dos especialistas que nós temos convidado. Na semana passada vocês ouviram ele e o Dante Arioli, que hoje, né, está noutra função. Depois nós vamos passar para no segundo, terceiro bloco do programa, nós vamos mostrar as habilidades do Dante na elaboração de uma paella. Graças a Deus, nós estamos com essa visão desde já. E o perfume e o aroma dos ingredientes, que vocês, infelizmente, só vão visualizar e vão ver o nosso gosto no final. De qualquer maneira, né, nesses dois primeiros blocos do programa, nós vamos falar sobre vinho. Nós estamos aqui com a Roberta Benedetti e com o Magnus Casara. A semana passada eles já vieram aqui nos contar um monte de historinhas, o Dante e o Magnus, a respeito de vinho, sabe? Mas de qualquer maneira, né, Roberta, hoje nós dissemos para eles assim, não vem com conversa para o espectador, que o espectador quer ver o vinho que efetivamente é produzido por aí com grande qualidade. Eles falaram muito do vinho gaúcho, dos vinhos das nossas vinícolas, a modernização delas, a especialização, essa coisa toda, né? Estava bom o programa. Agora, mas nós exigimos no programa seguinte, que é o de hoje, duas situações. Uma mulher bonita, né? E simpática e querida, que nós já conhecíamos de outras vezes, né? E que tem feito o trabalho dela muito bem, surpreendendo a um mundo que até poucos anos era exclusivamente masculino, né? Hoje nós temos aí especialistas da melhor qualidade, graças a Deus, né? E também apreciando o vinho com a mesma intensidade que antigamente era vamos dizer assim, obrigação quase dos homens, né? Masculina, né? Bom, o Pipe vai apresentar a Roberta, que é a nossa convidada, que é diretor e enólogo de uma das melhores, das mais importantes vinícolas da nossa Serra Gaúcha, que está se espraiando pelo estado. Né? Ele é conversador assim, viu? Ele fica falando, mas Roberta, é uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada. Para apresentar os teus vinhos. Eu sei que você é da família, então você é enóloga e você está lutando para melhorar o nosso vinho. Exatamente. E é uma satisfação muito grande estar contigo aqui, Roberto. O que tu me conta da Lovara? Então, Deixa eu dizer uma coisa que nós conversamos antes do programa, até para ilustrar bem o nosso programa e o que a Roberta vai nos contar, né? Ela trouxe umas imagens. No decorrer do programa, essas imagens vão ser passadas, os espectadores vão perder a nossa visão, mas vão ganhar nas imagens que a Roberta vai trazer. Ela vai mostrar o que é a Lovara. Também os vinheiros, as videiras e a especificação da empresa como um todo. Vamos lá, Roberta, conta para nós então. O que é essa grande firma, essa grande produtora de vinho? Eu queria, boa tarde primeiro a todos os ouvintes aqui, telespectadores mais uma vez, é uma satisfação aqui participar do programa do Gourmets na TV e seguindo o pedido e a orientação dos amigos Newton e Pipe, né, de trazermos, não mais conversarmos sobre vinhos, né, e sim trazermos alguém que realmente produz e entende de vinho. Então, a primeira questão é você falar sobre a empresa, a Vinícola Lovara. Né? Sim, então boa noite a todos os telespectadores, boa tarde ainda, né? Desculpem. Eu agradeço imensamente, que né? Estão virando noite de tanta chuva. Exatamente. Agradeço muito a vocês o convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês
E eu sou Roberta, então, sou Benedetti, sou da terceira geração da família Benedetti. Hoje são duas famílias que são proprietárias da vinícola Lovara, né? Então, são a família Benedetti e a família Tecchio, né? Como é que começou essa nossa história, né? A primeira coisa, vinícola Lovara, onde fica localizada? Exatamente. Então, vamos lá. A gente é de Bento Gonçalves, né? Serra Gaúcha. Temos a vinícola na propriedade da família desde os nossos antepassados, né? É onde está a nossa raiz, a nossa história. E como é que começou a história da Lovara, então? Em 1878, o meu bisavô, Giuseppe Benedetti, veio para o Brasil com em torno de uns 20, 23 anos, né? Aqui ele conheceu a minha bisavó, em Bento Gonçalves, italiana, Nona Onesta. Essa não podia ser desonesta, querida. Nona Onesta, né? E eles criaram 14 filhos, na casa que eles construíram, né? Uma casa de pedra. Já estão aparecendo a imagem. Que ela é ao lado da vinícola ainda, né? Tem a vinícola Lovara, onde vocês podem ver toda a área territorial dela. Nós temos 5 hectares de uvas plantadas. E ao lado, na entrada da vinícola, tem a casa do meu bisavô. Vocês preservaram, né? Sim, nós preservamos, temos a disponibilidade para visitação. E é ali onde está toda a nossa história, né? Ali eles criaram, no total, 11 filhos, porque 3 faleceram quando eram crianças, infelizmente, né? E ali que começou toda a nossa cultura da uva, inicialmente com uvas para consumo de mesa, né? Isabel, Niágara, né? Essas uvas de mesa. Que era o hábito na região, né? E ainda é, né? Sim. E depois também a família Tecchio, ela tem uma propriedade também onde tem a casa de pedra dos antepassados dele. Por que essas duas famílias são sócios? Porque nós somos vizinhos de terra, né? Então, além do complexo da Lovara que a gente também tem uma empresa de móveis planejados que é ao lado também, que é o Móveis Bentec. Então, toda a família mora ao redor, eu digo família Lovara em geral, né? Tecchio e Benedetti, toda a família mora ao redor e ainda preserva a nossa história. Interrompendo um pouquinho, a história da imigração italiana e o desenvolvimento e o envolvimento das famílias dá um livro em cada quadra de Bento Gonçalves ou de Garibaldi, ou de Caxias, não é verdade? É verdade. Então, continua. Esse, por exemplo, é um dos motivos, essa história da raiz, de ter a nossa casa de pedra ali, a gente faz parte de um roteiro em Bento Gonçalves que se chama Caminhos de Pedra, né? Então lá também vocês também têm outras casas de pedra, de imigração italiana. Bento é uma região, não é porque eu moro lá, mas é uma região lindíssima para se passear, para se comer bem, beber bons vinhos, né? E depois, então, em 2009, a gente reestruturou toda a vinícola, a gente reformou ela. Ela não era essa imagem que vocês viram ali na foto, quadradinha, né? Toda moderna. Ela tinha uma estrutura um pouquinho mais antiga, a gente reestruturou todo o nosso parque fabril com os tanques de inox, né? E a partir de 2009 a gente tem essa nova estruturação. E com essa nova estruturação a gente também tem um espaço de eventos, onde a gente faz casamentos, formaturas. A imagem está muito bonita esse espaço aí. Cabe em torno de 150 pessoas. 150 pessoas. Isso, se quiserem casar no Rio do Vinhedo. Fazer uma festa, eu posso ir lá. Pode sim. Mais especificamente, aonde dentro de Bento Gonçalves está localizada a Lovara? Nós somos a segunda vinícola mais próxima do centro de Bento Gonçalves. A gente fica a 10 minutos da área central. Então, perde para a Aurora. Só perde para a Aurora, exatamente. A Aurora é a mais central. Mas, ou seja, chegando, deixa eu orientar um pouquinho, indo em direção a Fenavinho. Isso, indo em direção. Aí você quebra as esquerdas, não é isso? Isso, pega a esquerda antes de descer para os caminhos de pedra. Perfeito. Isso, chega na Antes de chegar no Vale do Burati ali, né? Isso, antes. Antes você vai entrar à esquerda, fica bem próximo. Vocês uma referência, perto é o Hotel da Londres. Exatamente. O primeiro. É 10 minutos exatamente do Hotel da Londres. Bom, tá Roberta, bem próximo. então você falou que a partir do 2009, né, a empresa se modernizou buscando produção de vinhos de qualidade, né? Exatamente. Então você pode falar sobre os produtos agora da vinícola? Então? Claro, com certeza. Então a gente tem uma linha de 7 produtos, né?
Nós produzimos, então, um Chardonnay, um Merlot e um Cabernet Sauvignon, que são vinhos de entrada, vinhos jovens, né? Para serem consumidos em até 2 anos. Então, até 2 anos não, até 4 anos, desculpe. Até 4 anos. E eles têm uma característica de preservar as características primárias da uva, né? Que são os aromas primários lá da Merlot, da Cabernet, da Chardonnay. E a ideia é que eles sejam vinhos frescos, né? Perfeito. Então, de fácil, vinhos novos, vinhos jovens. Mas eles têm uma estrutura, têm um corpo médio, né? Eles não são tão leves, eles têm um corpo médio. E uma característica dessa linha é que eles não passam por barril de carvalho. Né? Eles não usa barril de carvalho? Não. Nesta linha não. Eles são 100% fermentação e envelhecimento em tanques de aço inox. Isso. Depois, então, a gente tem o Gralovara, na linha dos vinhos, né? Que é o nosso vinho top de linha. Que esse passa 12 meses em barril de carvalho. O outro. Isso. Ele tá... Esse é o Gran Lovara, esse então, é o que é o Gralovara. vinho top da vinícola. Esse é uma homenagem, né, à nossa família, aos nossos antepassados. E esse a gente só faz em safras que a gente julga excepcionais e faz a seleção dos cachos na videira, né? Então vai ficar depois da fermentação no tanque de inox, ele vai ficar 12 meses em barril de carvalho. Esse já é um vinho mais encorpado, mais estruturado. Explica um pouco melhor isso que você caracteriza como somente em safras ótimas. Né? Então, o que acontece? Na vitivinicultura, na agricultura, tudo que vem do solo, a gente depende do tempo, né? Então, na enologia, a gente fala que é o terroir que vai influenciar a qualidade da uva. Então, o solo vai influenciar, se tem sol, se tem chuva, vai influenciar o manejo que a gente vai fazer, o tipo de poda que a gente faz, a forma como a gente faz desfolhas, né? Então, tudo isso vai influenciar. E as safras, elas vão estar 70% ligadas ao clima, né? Sem dúvida. Então, se chove muito, a uva não consegue amadurecer muito, por exemplo. Então, nessas safras, a gente não vai fazer o Gralovara. Ela vai ter um potencial de amadurecimento para fazer os meus vinhos de entrada, que não são vinhos de guarda. A chuva é durante que etapa é? Quando o grão começa a... A pior chuva, na verdade, é no final de fevereiro, em fevereiro, né? Porque as tintas a gente vai colher fevereiro, março, né? Então, as brancas aí a gente já vai colher dezembro e janeiro. Aí já a gente não tem tanto problema de chuvas, né? Mas na Serra Gaúcha a gente tem um problema de chuvas já em fevereiro e março. Por exemplo, a safra desse ano foi uma safra que deu seca, né? Então a gente diz que em média... Boa. Foi uma safra excelente, né? A gente comenta na enologia que é a melhor safra depois da de 1999, né? Mesmo. Então vai ter vinhos excelentes. Em 2011 nós tivemos uma safra boa também, se eu não me recordo aqui, né? Também, mas essa desse ano foi excelente. E aí, então, pro meu Gralovara, por exemplo, esse ano é um ano para eu produzir ele. Né? Ele hoje está no tanque de inox. Qual é o número? tanque de inox. O Gralovara, que é uma em safras excepcionais, qual é a quantidade de garrafas que vocês produzem deste vinho específico? Esse vinho? A gente produz, a Lovara em si, de uma forma geral, a gente tem uma produção pequena. Nós somos uma vinícola boutique, né? Perfeito. Então a gente produz até 100 mil litros de vinho e espumante, sendo que 60% é espumante, né? Desse Gralovara, a gente vai produzir em torno de 1.500 garrafas dele. Eu ia arriscar 5.000 já. Ou seja, 1.500 é realmente um vinho top, dedicado. Isso, né? Esse a gente... E esse também não vai na barrica? Não, o Gralovara vai. Os demais não. Os demais ele não. Ele fica quanto tempo na barrica? 12 meses. 12 meses. E a gente... Carvalho. De carvalho. A gente faz uma mescla também, que existe tem o francês e o americano, que é muito conhecido, né? Então a gente faz uma mescla. Uma mescla, um tempo numa e um tempo no outro? Isso, a gente vai pegar uma percentagem do vinho e vai colocar na americana, e a outra percentagem vai botar no francês. E depois? Aí muitas pessoas perguntam, mas é barrica nova?
tem os prós e os contras de utilizar a barrica nova. A Primeira gente faz safra, uma mescla de tudo, porque a gente entende que se eu usar 100% barrica nova, às vezes vai ter muito aroma e sabor da madeira. Muito amadeirado. Muito amadeirado. Então a gente quer preservar a característica das uvas desse. E as uvas desse, eu acho que eu não cheguei a comentar as uvas, né? São 3 variedades. É Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat, que são as variedades de uvas que a gente tem plantado no nosso vinhedo lá atrás. Ali mais ou menos o percentual é aquele que a gente conhece, 60, 30, 10? Como... É 65% de Merlot, 25% Cabernet Sauvignon e 10% de Tannat. 10% de Tannat é um risco, não acha? Não, até que não, porque o Tannat ele tem amadurecido muito bem na Serra Gaúcha. Né? A gente não utiliza mais que isso porque ele é uma variedade de uva muito potente, né? Elas têm vinhos muito estruturados, a uva Tannat, né? Então, a ideia do Tannat nesse vinho é que ele tenha um tanino mais presente, né? Um corpo, uma estrutura mais presente e a própria coloração, né? Porque das 3, a Tannat é a uva mais tintória. Sem dúvida. Né? E você queima a barrica? Sim, ela tem a tostagem. Tem uma tostagem? Sim, todas elas têm tostagem. Tem tostagem. Então. A barrica ela vai durar em torno de 4 anos de uso. A partir do 5º ano de uso a gente já analisa e revende ela. Muitas destilarias, cervejarias compram das cervejas artesanais porque a cerveja... mais ou menos me falaram isso, né? Vamos ver se é verdade agora. Não se pode utilizar barricas novas, né? Tem que se utilizá-las já... usadas, né? Depois de um certo 4 anos, né? Mais ou menos. Aí as barricas são destinadas ou para cervejaria ou para destilados. Isso, né? ou para decoração também. Tem gente que gosta de comprar para decoração. Roberto, a nossa conversa aqui junto com o Mário está muito agradável. Nós vamos continuar no segundo bloco. Né? E está sendo esclarecedor o nosso espectador, eu tenho certeza. Aqueles que conhecem vinho sempre engrandecem um pouco no conhecimento, na localização, nesses branding que se, vamos dizer assim, branding que se faz dessa com as uvas. Agora, de qualquer maneira, depois a gente volta a falar sobre as tuas uvas, as uvas da Lovara, no segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco na continuidade do programa. Pessoal, estamos voltando para o segundo bloco do Gourmet na TV desta quarta-feira. Né? Você se lembre que o futebol é depois. A gente pode ficar aqui com tranquilidade que nós temos tempo para ver depois do futebol. Hoje nós temos a torcida colorada realmente vai torcer para que o Flamengo não tenha sucesso, né? E a gente vai pegar eles logo ali adiante. Né? Mas o perfume tá bom. Eu acho que é bom a gente falar que o Dante está se preparando aí para... Nós estamos aqui conversando com a Roberta e com o Magno sobre os vinhos da Lovara e todos os acontecimentos lá em Bento Gonçalves que eles estão proporcionando a partir de agora. Mas aqui à nossa direita, na nossa cozinha, está o Dante Arioli preparando a paella, que vai ser o prato do dia, né? E vocês não perdem, ou vejam as imagens, porque nós estamos ouvindo o barulho dos talheres e das panelas aí. Nós estamos imaginando como é que vai ser com um espumante da Lovara lá no final. Né? Ou um chardonnay, quem sabe. Quem né? sabe. Quem sabe. Bom, vamos continuar nossa conversa aqui com a Roberta. Eu só queria fazer uma referência, Pipe. Nós temos todos os nossos convidados nesses dias de programa, que nós não completamos nenhum mês ainda, a televisão é nova, né? Todos são convidados específicos. Vamos fazer aniversário segunda-feira. Segunda-feira é o primeiro mês nosso. Mas todos os nossos convidados são realmente convidados. Nós não temos a aplicação comercial aqui, por exemplo, nós já trouxemos o dono do Assum, o Antônio. O Antônio é uma grande figura, nosso amigo. Nós viemos aqui, ele ficou satisfeito, conversou, contou a história da família, com a família espanhola, né? Uma história bonita da saga da família dele vindo para o Brasil, de que eles não eram imigrantes normais, eles vieram, né? E o Antônio já
saiu. Eu não quero dizer que eu vou passar o dia tomando vinho da Lovar, né? Porque não dá para tomar todos os dias, né? A gente tem que ter, mas de qualquer maneira, o Antônio já saiu aquele dia. Pode buscar bastante, pode utilizar lá todo o supermercado para o que vocês quiserem. Isso foi a nossa. Então, quer dizer, convidando os nossos amigos, a gente sempre tem um brinde ou alguma coisa que nos traz, além de tudo, o prazer. Né? Bom, mas, Roberta, vamos continuar a nossa conversa sobre a tua vinícola. Tá bom, então. Vamos falar, Roberta, eu ia perguntar, nós conversamos no programa da semana passada e falamos que a nossa região da Gaúcha, aqui da Serra Gaúcha, tem um terroir mais favorável para espumantes. Então eu gostaria que se você pudesse abordar a produção de espumantes dentro da vinícola Lovar. Então, a gente tem a produção de 3 variedades de espumantes pelo método Charmat, né? Se alguns telespectadores não sabem o que é um Charmat e um Champenoise ou método tradicional, que vocês podem também achar essas duas nomenclaturas, o que é, mais ou menos, bem brevemente explicando. Primeiramente, para a gente fazer um espumante, a gente vai ter que fazer um vinho base, né? Um vinho rosé, um vinho branco, para depois refermentar esse vinho. E nessa refermentação que a gente vai direcionar para esses 2 tipos de métodos, né? Então, o nosso, ele é feito pelo método Charmat, que a segunda refermentação, ela vai ocorrer em tanques de aço inox, que a gente chama de autoclaves, que retém o gás carbônico. Então, quando vocês conhecem um espumante, as borbulhas, elas têm que ser provenientes dessa segunda refermentação, independente do método. O Champenoise, ou método tradicional, que é o mais correto a gente falar, porque Champenoise remete a Champagne, na França, né? Que foi onde foi descoberto o espumante, né? A gente refermenta na garrafa de espumante. Então, por isso também que o valor é um pouquinho mais agregado dos métodos tradicionais. Por que vocês não fazem o Champenoise só o Charmat não tem ainda? Então, na verdade, eu vou lançar no final do ano meu primeiro Champenoise, meu primeiro pelo método tradicional. Vai ser uma edição limitada, né? Vão ser em torno de 500 garrafas. Tá bom, com certeza. Ele é 100% Chardonnay, esse que eu vou lançar no final do ano. E eu vou fazer uma homenagem ao meu bisavô, ao meu pai, à minha família, a família Tecchio, né? Quero fazer uma homenagem a toda essa nossa cultura familiar. E os nossos... Então vai sair o Vai sair. Esse que eu elaborei... Vamos esperar. Esse que eu elaborei, que é o tradicional, ele é terroir Serra Gaúcha. As uvas são da Serra Gaúcha e o vinho base também. Os espumantes que a gente elabora são terroir Vale do São Francisco. A gente tem uma outra unidade. Vocês têm? Vem a uva, vem de lá? Não, a gente produz lá. Produz lá. Vem um produto pronto para cá. Foi um investimento que a gente fez em 2001 e a gente tem essa vinícola lá. Lá é diferente a uva lá, ela é mais seca? Ela, na verdade, E ela produz 2 vezes por ano? Na verdade, isso é um mito, né? É um mito. Por que é um mito? Porque, na verdade, no Vale do São Francisco, o solo é arenoso e é muito calor. Então, se tu cortar a água da videira, ela vai parar de produzir. Ou ela vai entrar no período da dormência, ou ela vai vir a óbito. Né? Por isso que tem que controlar a água dela também. Só tem que controlar numa quantidade que ela não venha a rebrotar. Então, quando tu vai lá na fazenda, tu consegue ver de cima uma área brotando, uma área entrando na senescência, que é perdendo as folhas, uma área entrando na dormência, uma área já na colheita, né? Tu consegue ter essa percepção. Então, na verdade, tu consegue produzir o ano todo, né? Só que tu separa por lotes. E aí um lote produz um período do ano, outro lote produz outro. E lá tem mais açúcar que aqui? Sim, lá por causa do calor ela tem muito mais açúcar, só que por ter menos horas de frio ela vai ter menos acidez. Por isso que os nossos espumantes, quando as pessoas degustam... O melhor espumante é o daqui ou de lá? Na verdade são terroirs diferentes, né? É que nem a gente às vezes... Comercialmente, qual é o mais... Na verdade, sim, espumantes elaborados no Vale, pelo menos na nossa propriedade, os nossos espumantes, por exemplo, não são espumantes de guarda, os que a gente tem hoje no mercado. São para serem consumidos em até 2 anos. O espumante que eu estou elaborando aqui, pelo método tradicional, é um espumante de guarda.
Mas... Interessante isso, porque a gente vê essa plantação de uvas lá e não entende como é que tem toda essa diferença e dá... Acho que o Brasil tem uma característica muito bonita de que hoje a gente tem vinho em Minas, vinho em São Paulo, vinho no Paraná, vinho em Santa Catarina. A gente tem vários terroirs diferentes. Vinho hoje em todo o Brasil, praticamente, né? Praticamente. Então, tu consegue ver bem como, por exemplo, a Merlot se porta na Serra Gaúcha e como a Merlot se porta em outro estado, com outro solo, com outra insolação, né? Porque tudo vai influenciar na qualidade da uva. E não quer dizer que ter sabores e aromas diferentes seja de uma qualidade inferior. Na verdade, não pode ter defeitos, a gente chama na enologia, né? A gente tem que ter um padrão, mas não pode ter defeitos. O principal é o açúcar, mais ou menos. Exatamente. Que também, lá no Vale do São Francisco, a gente tem que controlar. Porque se a gente deixa exceder o grau Brix, grau Babo, eu vou ter muito álcool, né? Então eu tenho que reter esse açúcar, deixar ele... Então todo esse espumante é produzido lá? Todo produzido lá. Só esse que o tradicional que vai ser daqui daí. E qual é a previsão do lançamento do Champenoise aqui? Pretendo dezembro lançar ele. Eu já estou na fila, estou primeiro da fila. Já me inscrevi. Mas eu acho que nós podíamos pensar em visitar a Lovala. Então, sobre isso, Roberta, que nós gostaríamos que você falasse sobre o lado de eventos lá na Lovala. Sim. Né? Convidar o público em geral para visitar a vinícola e também dispor da estrutura existente lá para eventos, né? Então, além dessa estrutura que a gente tem para casamentos, formaturas, eventos corporativos, tem um pergolado lá no meio do vinhedo, se quiserem casar no vinhedo também está disponível. Dá para fazer um churrasquinho? Dá para fazer um churrasquinho no meio do vinhedo, quem sabe? Vamos fazer um programa lá com um churrasquinho no meio do vinhedo. Vamos levar uns cordeirinhos. Não, quem sabe uma polenta, uma polenta também, um mena-rosto é bacana também, gostoso. A parte turística hoje é grande. Bento, faz parte da indústria. Sim, Bento está crescendo muito, né? E quais os eventos que especificamente você recomendaria na vinícola? Na Lovala? Então, a gente tem programações sazonais, né? Uma delas está acontecendo agora, que é o nosso fundi harmonizado. A gente serve fundi de queijo, de chocolate, harmonizado com os vinhos e espumantes. O valor é R$90 por pessoa, com os vinhos e espumantes inclusos. E precisa reservar? Vai até metade de setembro. E precisa fazer uma reserva? E precisa sempre fazer reserva antecipada, porque a gente atende um número máximo de clientes para conseguir atender bem a todos, né? A gente não trabalha... E é vocês da família que atendem ou eu tenho... Tem uma equipe, na verdade, né? E nós estamos sempre por lá, né? Dando uma olhadinha. Mas quais são os dias da semana? Sextas e sábados à noite, sempre. Todas as sextas e sábados. E na época da vindima também a gente tem o Brinde das Estrelas, que é uma programação mais festiva, mais em alusão à vindima, né? Eu faço uma visitação na vinícola, levo na casinha de pedra do meu bisavô. Aí tem um jantar harmonizado e depois naquele pergolado que eu falei, que tem casamentos ao ar livre, a gente faz uma recepção em meio ao vinhedo, com as uvas nos parreirais, né? Com música ao vivo e mais um espumante para o pessoal conhecer. Como é que se faz o contato com a vinícola? Então, você pode fazer o contato através de Facebook ou Instagram, através do Vinícola Lovara, que lá também vão ter todas as informações de telefone, e-mail, bem certinho. A gente também tem o WhatsApp da vinícola, lá também tem todas as informações. E lá se pode tomar vinho à vontade? Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia? Essa é a ideia. É importante, né? É importante essas colocações finais aqui, últimas da Roberta e a pergunta do Casara, porque nós temos que efetivamente desenvolver esse turismo do vinho. Turismo enogastronômico. O enogastronômico. O turismo do vinho, eu falo do turismo. Nós mesmos nós temos falado várias vezes aqui, nós tivemos agora a questão de um mês, há um mês e pouco, nós tivemos no Vale, no Napa Valley lá. Eu não conhecia, fiquei impressionado. Fiquei impressionado com as vinícolas espetaculares, mas os tamanhos, os volumes. E lá o turismo é uma coisa maravilhosa. É uma potência. Muito bem. Eles são excelentes. Eles mudaram toda uma região do país em função do enoturismo. Independentemente dos volumes americanos, que são coisas inacreditáveis. Mas eu fiquei muito satisfeito com relação às colocações, a pergunta do Magno e as futuras colocações, porque nós temos feito
grupos de amigos, o pessoal, nós lá do União Cook, o pessoal de outras confrarias, o pessoal vinculado ao Dante, todos os anos leva para Vacaro, lá em Garibaldi. Bacana, né? E nós temos sentido, nós todos que vamos, por isso que eu falo em nós temos sentido a evolução e a preocupação do produtor do vinho, não só na qualidade do seu vinho, como também em demonstrar que ele também tem capacidade em nos fazer gastronomia de ponta, né? Mesmo vinculadas à tradição, às tradições das famílias italianas, como também todas as demais, vamos dizer assim, criações que são feitas sobre o mesmo tema, gastronomia. Isso é muito legal. E nós aqui no nosso programa gostaríamos de tudo que for gaúcho, nós temos que divulgar, nós temos que abrir, contar para todo mundo o que nós estamos fazendo de bom. Então, essa é uma das mensagens do nosso programa aqui. E ficamos muito contentes que você tenha vindo aqui nos mostrar, vamos experimentar. Pipe, nós não vamos começar o terceiro bloco sem tomar um merlot da Lovar. Nós estamos tem que ver encerrando. se é bom agora, né? Serve um cálice, pelo menos para o espectador ficar pensando que no intervalo nós vamos conversar sobre flores, não, sobre vinho. Nós voltamos em seguida para o terceiro bloco do Gourmet na TV. Meus amigos, estamos de volta e já com imagens do prato de hoje, uma paella de frutos do mar. De frutos do mar. Me conta, o Dante, que é o nosso Dante Arioli, que hoje é o nosso chefe que está fazendo. Depois tu vais explicar tudo que você já fez. Mas primeiro eu quero saber de onde vem a paella? Bom, a paella como começou? Era o que eu ia dizer. Realmente é um prato espanhol. Assim, histórias sobre a paella são várias. Na verdade, é um prato rústico. É um prato que começou as pessoas. Na guerra. Durante a guerra. As pessoas, cada um trazia um insumo, aí se reuniam na praça, enfim, numa cidade e faziam um arroz, que era Tem um mito. Muito barato, mas não. Tem um mito do nome paella. Não tem? Pode ser. Mas tem um mito que diz que os homens faziam para elas. Então era uma paella. Então, sim. Esse é um mito que existe sobre o nome paella. Mas é um prato espanhol que em Portugal também se faz, que é bem junta. Eu diria que hoje é um prato universal. Assim, é um prato universal. Mas eu acho que a história é importante. E nos velhos tempos, o que se usava? Usava as coisas mais comuns, frango, o coelho, as coisas mais comuns. Hoje a coisa se sofisticou. Sofisticou e Talec, chegamos a essa paella que você está fazendo hoje. Deixou de ser rústica. Explica, por favor, o que tu... Assim, a receita de paella, eu já li, já ouvi várias já, mas a forma como eu faço, que na verdade até os nossos colegas do União Cooks ali fazem também dessa forma. A gente procura antes fazer os insumos, refogar os insumos, passar no azeite e tal, para que eles mantenham o seu sabor original. Quer dizer, na verdade, é como se estivesse selando efetivamente cada insumo. Uma das coisas muito importantes na paella é a preparação. Olha a beleza que é a preparação, está tudo medidinho, preparadinho para completar o prato. Eu comecei hoje às 13h. Então. Eu ouço tudo, mereço. Então é assim, não é? É um prato preparado, então, porque tem que preparar o caldo. O caldo é outra questão também. Tem uns que fazem só com o caldo dos legumes. Eu já prefiro fazer com o caldo porque a gente, esses produtos, do ferver o polvo, a lula, enfim, porque aí já a própria essência da paella está nesse caldo. E agora, que vamos? Bom, agora eu preparei primeiro os insumos que são mais sensíveis à cocção. Então, deixei aqui por último a lula e o polvo. Então eu já vou colocar o arroz aqui
e vou começar a colocar o caldo e vou começar a preparar. Então, efetivamente, finalizar o prato. Então, vou botar o arroz e assim que o arroz começar uma situação de cozimento e se dirigindo para o final, aí eu vou usar os insumos que são mais sensíveis ao calor. Esse é o arroz. Vamos lá, esse é o arroz. Vai, ligaram. Tudo contigo. Tudo comigo. Não vou botar a mão aí, porque senão depois você vai dizer. O Dante, o Pipe diz que eu gosto de meter minha colher onde não deveria, nos nossos convidados aqui. Eu prometo que no fim da Lovária que eu estou degustando o Merlot, antes do Chardonnay, provavelmente, ou do espumante, ou do que nós vamos beber. Sabe que uma das histórias, quando eu estive passeando, é essa colocação do arroz em cruz. Não? É uma maneira de se colocar. É uma maneira, exatamente, é uma técnica. Porque tem uma história, mas porque tem, é mais fácil mais fácil de misturar. Dizem lá na Espanha, eu ouvi falar, que inclusive eles colocam de tal maneira que para não mexer muito. A paella se mexe até o final desses insumos aqui, depois não mexe mais. É folclore que tem que mexer. Mexer é obrigado a mexer porque tu vai ter que espalhar. Aí depois, aí para, senão vira risoto, né? Aí é diferente. É claro. A paella não é risoto? Claro que não. Claro. E qual é a grande diferença? O arroz. O arroz, o insumo não é. É diferente. No risoto tu tem que usar um vinho branco para algum produto para liberar o amido, para poder dar liga no risoto. No caso da paella já não precisa ter liga. Ah, tá. Isso. Ela pode ficar, pode ser mais soltinho, né? O arroz, qual é o arroz que você usa? Eu uso o parboilizado, mas não necessariamente é o parboilizado. Na Espanha eles usam outro arroz que parece o mais redondinho. Parece o Carneroli, mas não é. É um espanhol lá, mas aqui eu não consegui. Aliás, é difícil. Não tem. Tem? Não tem nada. E agora você vai colocando o caldo. Colocando o caldo, que é a essência dos insumos. Ô Dante, eu sempre digo para os nossos espectadores, nesses nossos programas, que já estivesse aqui na semana passada, com um casal, com os vizinhos, não em comida, que nós temos o programa em tempo real. Né? Então o espectador pensa que nós estamos puxando daqui, tirando dali. Não, é porque na verdade nós temos é diferente da grande maioria dos programas. Exatamente. Tempo real. Né? Por essa razão, o tempo... O aroma está presente. Não é. Agora aqui, com licença, que a gente usa sempre o tempero espanhol. Então, esse sim é o tempero espanhol, então, que é o tempero que normalmente se usa, que é o açafrão e a páprica. E nesse tempero aqui, ele reúne todos esses... Você não mistura isso no caldo? Até poderia. Pode. Mas é que o caldo nem sempre a gente Ele usa. incorpora melhor, né? Nem sempre tu usa todo o caldo. E aí a gente coloca o tempero ali. É porque eu tenho visto geralmente muitos colocam já no caldo. Mas eu aí estou te fazendo essa pergunta. Aí se tu não aproveita todo o caldo, o teu insumo, o teu tempero também vai, né? Olha a mudança de cor, mudou de impressionante. cor. Olha a mudança de cor que o espectador está assistindo ao vivo. Espetáculo. Mas a questão da paella, para conversar enquanto nós estamos assistindo a elaboração pelo Dante do nosso prato de hoje, paella marinara, nós temos, como o Dante comentou no começo, tem livros e livros de paella. A Espanha os concursos são constantes. Agora, em qualquer casa, em qualquer restaurante, tem uma forma de fazer. E muitos dos nossos turistas que vão para a Espanha, como melhor a paella aqui do que lá, não sei o quê, mas são situações diferentes. São regiões diferentes. São regiões diferentes, então, por isso que eles têm lá livros com 300 receitas de paella. Particularmente, eu prefiro a marinara,
É, eu também. Prefiro imaginar que está fazendo ela fica. É outra. Aquilo que eu quis salientar no começo, que isso era uma comida de pobre. Claro. Porque durante a guerra, então era o arroz com aquilo que tinha. Então, e assim que foi se formando, assim como o nosso carreteiro, que é a comida mais simples. E nós fomos sofisticando aos poucos. Como a Espanha também está na beira do mar, então os frutos do mar não. A origem da feijoada também. A origem é simples. Exatamente. A parrilhada também. São coisas simples que eram que acontecem. Que não se usava do gado, né? Porque eram miúdos, né? Exatamente. E aí depois vai se sofisticando. Você vê com tudo aquilo que você está colocando hoje aqui, polvo, camarões, lulas, isso aqui só pode ficar bom, né? Olha, tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue gostar. Nós temos histórias. Temos bastante. Isso que você está colocando agora Esse é um peixe. Esse é o peixe. Vai um peixe também. Porque afinal também, né? O peixe também. Não, mas é que o. Não, eventualmente poderia não ir. Exatamente. Agora, o final, os olhos que é muito importante, né? Exatamente. Sempre, né? Então, olha que bonito. Agora, esse é o camarão miúdo. Esse é o camarão miúdo. Ele é caprichoso. Ele trouxe camarão miúdo, miudinho e grande. Não, que ficar bom isso aí, hein? Tem que ficar, uma paeja de engenheiro, né? É paeja de engenheiro. Qual é a diferença aí? Paeja de engenheiro. Engenheiro planeja. Planeja, tudo no lugar. É engraçado que lá no nosso União Cooks, nós somos hoje 100 pessoas, 100 homens, mais ou menos. Entre os novos. Lá esses dias. Entre os novos. Aquele dia tinha 70 e poucas. Tinha em torno de 70 E isso. você era uma das únicas mulheres? Eu e a minha representante comercial, a Débora. Exatamente. Mas você vê, e ali não estavam todos. Então é interessante. E lá nós temos médicos, mas muito engenheiro. Os engenheiros são eles que estão querem construir uma nova gastronomia. De vez em quando os advogados também se metem no meio, né? Mas estão em minoria. É interessante a briga entre os homens na cozinha. Mas hoje nós já temos 23 anos. Nós estamos fazendo 23 anos. 23 anos que nós estamos com União Cooks. Já devem ter passado por lá mais ou menos uns 1000. Nós temos 2 cursos de novos, a cada semestre um curso, em torno de 30, 35 pessoas, né? Só aí você já tem em torno de 60, 70 novos que passam a fazer parte da confraria, né? Coisa interessante. Muito interessante. É um mundo que está se formando dentro da gastronomia, dentro do turismo, e nós viajamos, e nós fazemos e acontecemos. É uma coisa muito interessante. Como é que está a nossa país? Tá indo. Tá indo? Quanto tempo tu precisa ainda? Meia hora? Não, menos. Então 15 minutos. 15 minutos no máximo. No máximo. E nós... Bom, pessoal, nós estamos terminando esse bloco, tá? Nós somos escravos do horário e do Carlos, né? O Carlos está ficando famoso, já disse, vai ser candidato a vereador na próxima. Isso. Então, no próximo bloco, nós vamos completar, o Dante vai completar a paella que ele está sendo mostrada. Tem direito até um gole de vinho. Muito obrigado. Passo pela Câmara, né? E nós vamos trazer a participação da Roberta e do Casara para nos sugerir o vinho da Louvara que nós vamos degustar com este prato maravilhoso que está ficando para vocês como testemunho. Nós voltamos em seguida. Nós estamos de volta e a nossa paella está ficando muito linda. E sabe, o perfume está maravilhoso. E olha a nossa paella como está linda.
O que a gente... tua ideia para a gente tomar um vinho bom para tomar com essa paella? Fala para nós, Roberto. Então, como é uma paella de frutos do mar, né? Sim. Então, são carnes, em geral, brancas, né? Então, eu indicaria algo fresco, né? Algo mais leve, mais fresco. E você tem um vinho para isso? Tenho, claro que tenho. Tá. Então, Qual é que é? A minha indicação, então, é o Chardonnay da Lovara. É esse aqui? Esse aqui. E tá geladinho. Tá bem gelado, bem fresco também. Bem fresco nos dois também. sentidos, né? Por favor, Mostra aqui, pra ó. cá, mostra pra cá. Ó. Esse é o vinho. Este é o vinho, então, que a gente indica com a paella de frutos do mar, né? Por quê? Porque ele é um vinho fresco, ele é um vinho leve, ele é um vinho de fácil harmonização também. Como ele não passa por barril de carvalho, ele pede, então, carnes brancas, de uma forma geral, né? Carnes leves, né? E eu acho que vai casar bem com os sabores da paella de frutos do mar. Roberto, eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Mas deixa eu te perguntar, vamos evoluir um pouco só para conversar sobre o vinho branco, por exemplo. O vinho branco, hoje nós temos um crescimento muito intensivo do vinho branco e do vinho rosé. No verão, assim por diante, é agradável, realmente é agradável. Tem vinhos muito agradáveis, né? Nem como os espumantes, também os vinhos nem todos são, né? Mas quando o vinho é bom, ele faz bem, né? Sim. Nós até gostamos da nossa praia lá, né? Bom, Na praia, tem um vinho desse aqui na beira do mar. faz muito bem, Ai, né? coisa Faz muito boa, bem. hein? Mas deixa eu te fazer uma Até pergunta. comendo um pastelzinho, né? Tem que desmistificar um pouquinho. Eu posso tomar também um espumante junto com essa? Claro, combina super bem. E é um espumante brut, né? Isso, eu indicaria um espumante brut, né? Porque o moscatel, na verdade, o doce, talvez ele não vai casar, então, com os sabores que a gente tem na paella, né? Bem geladinho também. Bem geladinho. E o espumante, ele é muito versátil, de uma forma geral, para harmonização. Por quê? Porque ele tem o gás carbônico e ele ajuda também a limpar as papilas gustativas. Nossa, a beira do mar lá o nosso preferido espumante. O espumante sai super Mas bem. voltando àquela, o que eu ia te perguntar, Roberta, o vinho branco e o vinho rosé, por consequência, né? Nós temos que consumi-lo ele jovem, né? Via de regra, né? Isso, normalmente... Principalmente os nossos aqui, os chardonnays, esses sauvignon blanc, essas coisas, Isso, normalmente assim, vinhos que Conta pra nós um passam por um envelhecimento em barril de carvalho, às vezes tem um potencial maior, né, de vida, né, que a gente chama. Então, no caso do nosso Chardonnay, não, ele é para ser consumido em até 4 anos. Perfeito. Por quê? Porque também os vinhos brancos e os vinhos rosés, eles têm um potencial de óxido-redução, que a gente chama, que eles reduzem muito mais facilmente do que um vinho tinto, né? Perfeito. Então, a gente indica que sempre sejam consumidos os vinhos brancos e rosés jovens, né? Isso, porque tu consegue ter o frescor da fruta, né? No vinho rosé ele não passou por uma cor mais alaranjada já, porque ele vai degradando a cor dele, né? Certo, então, o vinho branco ele vai ficando mais amarelado. Eu já mais de uma vez eu devolvi vinho em restaurante. As pessoas dizem negócio de devolver vinho é uma questão de a gente ter que ter coragem de dizer que tá ruim, né? Muitas vezes tá intensamente, mas eu vinho branco em alguns restaurantes, em algumas vezes na vida, eu já devolvi até não só na cor, mas ele realmente... O aroma, né? O aroma muda completamente. Eu fiz essa pergunta, tudo é para nós aprendermos, para o espectador ter presente. E eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Esse novo espumante que você está produzindo, ele vai ser mais de guarda, vai durar mais, eu posso guardar ele mais tempo? Sim, esse espumante que eu estou fazendo, ele está há 40 meses sobre as lias. O que são as lias? São as leveduras, a borra que vai ter dentro da garrafa de espumante. Já está na garrafa? Já está na garrafa fazem 40 meses, né? Então é um espumante de uma complexidade maior. Então, mas a ideia dele é que ele tem uma vida útil maior. Mas é importante falar que da forma como a gente tem que guardar esses produtos que a gente consome, que a gente compra no mercado, em lojas, restaurantes, porque o armazenamento dos produtos
80% da qualidade do vinho que tu vai tomar, praticamente. Falando bem alto assim, por quê? Um vinho que tem a rolha, né, rolha de cortiça, rolha P1, hoje tem vários tipos de rolha hoje no mercado, né, que se ele tiver rolha, tu tem que obrigatoriamente guardar ele na horizontal, deitado, né. Se for um vinho desses que também são vinhos para serem consumidos mais jovens que tem no mercado hoje, que são screw cap, que são as tampas roscas, é indiferente guardar de pé ou deitado. Mas e os espumantes? Ótimo. Qual é a sua indicação para guardar espumante? Exatamente. De pé ou deitado? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe e quando a gente vai tomar o espumante, ele vai estar sem gás, né? Faz diferença. Faz muita diferença. Então, os espumantes, Espumante sem champanhes... gás também não. Pode botar na pia. Pode botar na pia, né? Ele tem que ser guardado de pé. Porque aí a rolha não vai molhar. De pé. É de pé. Pô, eu sempre deixava deitadinho. Porque as essa é a adegas diferença. normalmente são deitadas, né? Só interromper um minuto, nosso papo tá agradabilíssimo. Os espectadores viram o Dante completar a paella na sua decoração e agora ele colocou antes de... Por quem? Essa explicação para o... Não, tu tá cozinhando, vai... pode conversa explicar. contigo. Eu só queria que o espectador entendesse como é que é o complemento e o final da paella, da elaboração. Fala, Por Dante. que ele abafa? Não, exatamente, é o complemento dele, ele abafa porque a gente deixa o fogo no mínimo para ele poder cozinhar a parte de cima também, né? Para ele ficar totalmente homogêneo. Quer dizer, é o bafo que vai cozinhar. Vai homogeneizar, né? Vai homenagear. Porque para os olhos é melhor tirar. Tá né? bom. Como não tem papel alumínio E transparente. amigo Dante, a paella é mais um exemplo de um prato muito sociável, né? Exatamente. A preparação leva um tempo, você fica em volta, as pessoas ficam gostando de participar, de assistir o preparo. E é o que eu sempre digo, normalmente o momento de tirar a foto ou de filmar é antes de colocar, de abafar com papel alumínio, né? Realmente, é isso aí, ela leva tempo e o mise en place dela é que leva tempo. Tu vai participando, vai conversando, vai tomando Mas vinho. eu vi falar que você também é um grande chefe. É verdade? Também, fazendo parte lá com a escola que a gente tem dentro lá do União Cooks, da nossa grande E quando é que confraria, você vai vir aqui fazer um prato para nós? Na próxima semana. Vamos fazer uma Vamos troca. fazer uma inversão, Uma né? inversão. O Dante, ele entende um pouco de vinho. Bastante. Então nós vamos convidar o Dante para falar de vinho e você vai fazer um Assumimos, prato. né? Tá combinado. Ok, combinado. Vale isso. Aceito o desafio. Então, você deixa que... Claro. Vamos fazer Ele é até o garoto propaganda, agora nós vamos trocar. Então. Com certeza. Vai pensando no... Mas o Italian tira food. para aí. nós dar uma Vamos olhada. lá. E agora, Vai te derrubar, né? É. Ele tá sempre derrubando a gente aqui. Não estou derrubando, eu sou... Olha aqui, olha a beleza. Olha a beleza, falta 5 minutos. mas Roberta, eu queria dizer que realmente, eu particularmente, compactuo totalmente com as tuas indicações aí de harmonização, tá? O vinho Chardonnay para uma paella marinara, para mim, é perfeito, mas gosto muito com um espumante espumante brut. também. Posso testar? Esse aqui não... pode, claro, sem dúvida. Mas, Roberta, Ô, Tintim. só para nós fecharmos sobre a questão da Lovara, por que o nome Lovara? Já que não é o sobrenome da família, né? Então, como eu falei anteriormente, gostou? Muito bom. Obrigada. Eu acho que com essa paella Vai fecha combinar. todas. Que Fecha bom. muito. E ele tá geladinho. Tá bem fresquinho, geladinho, Uma né? delícia. Pessoal, nós estamos com a nossa paella já pronta, né? O aroma está impossível no ambiente de vocês de resistir, né? Então nós vamos ter, mesmo agora às 7 horas, vamos fazer uma janta bem agradável, né? E o Dante vai nos colocar, servir o prato, né? Enquanto ele vai servindo, eu vou explicando então. Só fechar, seria então, interessante. Roberta, por favor, o nome Lovara. Então, como eu falei anteriormente, né, são duas famílias que são proprietárias da Lovara, a família Benedetti e a família Tecchio. Mas por que do nome Lovara, né? Quando eu falei lá no início que em 1878 meu bisavô veio da Itália, ele veio de uma comuna que se chama Lovara.
É uma região, é no norte, né? No Vêneto, pertence a Trícino e se chama Lovara. E uma coisa bonita de falar, né? Na foto que foi mostrada anteriormente, apareceu uma igreja, né? Pode botar o azeite. Esse terreno, meu avô, né? Meu bisavô cedeu o terreno para construir uma igreja, né? Como todo italiano. E o ano passado eu tive em Lovara. E foi uma das partes mais emocionantes da minha vida, porque eu acho que foi onde eu realmente senti do que eu faço parte, né? O porquê que eu tô aqui nessa vida como Roberta, né? E lá tem uma igreja que o santo da igreja é São Pedro, e na nossa comunidade tem uma igreja que é São Pedro também. Então, em conversas com meu pai, a gente disse, olha ali, será que foi por isso que eles botaram o padroeiro como São Pedro também? E foi uma coisa muito importante, porque no final das contas, né, o que importa em uma empresa, na nossa empresa, né, na verdade, é a base familiar que a gente tem. Se a gente não tivesse uma família que tivesse vontade de crescer junto, a gente jamais teria chegado onde a gente chegou. Então, acho que essa é a lição que eu levo para a vida. Espero que todos vocês possam vir visitar Lovara e sentir um pouquinho do que eu sinto, assim, para apresentar a empresa para vocês. O Nilton e Pipe, isso é muito bonito de ouvir, né? Emociona, inclusive. Né? Eu acho que o programa foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso, e a Roberta, né, tem nos trazido a emoção e o sentimento dela, são coisas que fazem bem pra gente. Obrigada. Né? Eu só vou te contar uma coisa desse programa. Folclore agora. Em um mês nós conseguimos eleger um rei aqui. O rei da pimenta reina, da pimenta do reino. Não precisa chegar muito, não precisa ter muita imaginação. Esses dias a Déia Chan veio fazer uma sobremesa, ele não resistiu e foi com a pimenta em cima da sobremesa dela. Quer dizer, então, nós somos craques em pimenta do reino. Aliás, o nosso primeiro rei é pimenta do reino. É moída na hora. Aliás, já me falaram, né? Disse assim, e o Pipe com a pimenta, já virou folclore. Né? Mas, pessoal, de qualquer forma, com as imagens que nós estamos vendo do Dante servindo a paella, que está fumegando e nos dando um odor maravilhoso nas nossas narinas, né? Nós tomando um vinho, um Chardonnay da Lovara, eu tenho certeza que ficamos gratificados com o Dante, com o Magnus e com a simpática e alegre e emocionante estrutura que a Roberta Benedetti, eu não consigo dizer Benedetti, Benedetti, eu digo Benedetti, né? Porto-Alegrense fala Benedetti. É verdade, por isso eu estou corrigindo o meu equívoco. Imagina, não tem problema. Mas na verdade a família de vocês, tu está trazendo o exemplo que vocês nos deram nesse mundo do vinho e o mundo que a Serra Gaúcha está se transformando no Brasil. Né? Eu tenho convicção que o Carlos, depois do encerramento do programa, terá muita satisfação de vir provar a paella do Dante e um vinho da Lovara. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.